Você tem a Bíblia e a trouxe. Vamos abri-la no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, profeta Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração, transformar sua vida, porque o Senhor tem algo novo para fazer no seu coração. Nós vamos ler um trecho que é conhecido, mas eu sei que o Senhor quer falar profundamente no seu coração. Amém? Vamos lá? Os irmãos acharam? Vamos lá? 1 Samuel 17, 31, nós vamos ler até o versículo 40. Diz assim: E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. O 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Muito bem, somente até aqui. Me empresta um pouco essa Bíblia. Eu gosto dessa versão. Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, quando nós vemos, eu sei que Deus tem algo para fazer na sua vida, na vida de cada um que está aqui presente, e também aqueles que estão nos acompanhando através da internet.
onde estiver chegando essa programação, ou vão assistir depois nos vídeos já gravados, eu sei que o Senhor também os abençoará abundantemente, amém? Creio, eu sei disso. Olha, veja só, nós estamos aqui, e quantas vezes eu já preguei essa palavra, essa mensagem, quando Davi enfrenta o gigante, ou quando ele é desafiado pelo gigante, e talvez você fale assim, eu já ouvi tantas vezes pregar sobre essa passagem, eu já ouvi tantas vezes falar sobre isso, mas a palavra do Senhor diz que a cada dia o Espírito do Senhor nos renova, e Ele sempre tem algo novo, algo relevante para trazer aos nossos corações, para que nós possamos entender, crescer e sermos edificados na palavra do Senhor. Agora, pensa bem, para Davi vencer aquele gigante, para Davi triunfar, pelejar e triunfar contra aquele que era uma pessoa tão forte, que era o campeão dos filisteus, que era o homem forte dos filisteus, era aquele que eles tinham grande estima, porque era um homem que ele trazia para os filisteus uma força, coragem. As pessoas se inspiravam naquele guerreiro para lutar, e as pessoas queriam ser como foi esse homem chamado Golias, um gigante, guerreiro, um homem destemível, sem medo, enfrentava a batalha, desafiava o inimigo, era um guerreiro perfeito, além de ser forte, além de ser um homem muito bem treinado para a guerra. Então todos os dias ele vinha e trazia um conflito, trazia uma aflição, uma humilhação para os soldados de Israel, e a cada dia que ele vinha, ele trazia mais ameaças, ele humilhava as pessoas, desprezava aquelas pessoas. Mas um dia ele chega ali, e Davi está naquele lugar, Davi estava presente, e começou a ver aquelas ameaças que aquele homem fazia contra Israel e contra o soldado de Israel. Mas a gente sempre prega, sempre fala e sempre ensina e sempre ouve falar que Davi venceu o gigante Golias, mas nós temos que entender com maior profundidade qual foi a conquista e qual foi a vitória que Davi teve. Não foi simplesmente vencer um homem, porque a palavra de Deus diz assim, que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas nós temos que lutar contra principados e contra potestades. Nós temos que lutar contra tudo aquilo que são armas que o inimigo lança contra nós, porque antes mesmo daquele conflito que Davi teve uma vitória física com o gigante, ele travou uma batalha e teve vitórias espirituais. Então nós queremos meditar alguma coisa aqui, gigantes que Davi teve que enfrentar antes do gigante Golias. Golias foi só o desfecho, Golias foi só um resultado das conquistas que ele teve anteriormente. Primeira coisa, ele teve que vencer um gigante, e esse gigante, se você não vencer, esses que eu vou citar agora, se você não vencer cada um deles, você não pode ser vencedor em nenhuma área da sua vida. Todas as áreas da nossa vida que nós vamos conquistar qualquer tipo de vitória, nós temos que antes vencer alguns gigantes que eu vou estar dizendo aqui agora. O primeiro gigante que Davi teve que vencer foi o gigante do medo, porque aquele homem chegava e ele amedrontava, aterrorizava todo o exército de Israel, e cada vez que aquele homem vinha na direção, havia um espírito de medo. Aquele espírito vinha para confrontar, para desafiar,
era como não temor, mas medo mesmo, um medo que traz como resultado covardia, um medo que traz como resultado vontade de desistir, de fugir, de parar no meio do caminho. E todos nós temos esse gigante ao nosso redor que nos confronta diariamente. Quantas vezes você deixou de conquistar alguma coisa por causa do medo? O medo anulou a sua fé, o medo te venceu, e você, por causa do medo, você foi derrotado. Você não chegou nem a pelejar contra o Golias, porque já foi derrotado pelo medo. Todos os dias, quando aquele soldado, aquele guerreiro chegava para desafiar e para confrontar aqueles homens, ele vinha e trazia o medo. Era um espírito que ninguém conseguiu vencer. Somente Davi venceu. Sabe por que Davi venceu? Sabe por que Davi venceu? Davi venceu por uma razão. Ele disse assim, por uma razão. Primeira coisa que ele disse: este homem é um incircunciso. Significa, é um homem que não tem aliança com Deus. E eu tenho aliança com Deus, então eu estou em vantagem. Ele começou a ver, não fazer comparação fisicamente. Ele não começou a olhar as circunstâncias, porque se ele começasse a analisar o tamanho do homem, o tamanho dele, a postura, o guerreiro que ele era, a força que ele tinha, o gigante, a força que Davi tinha, ele estava tudo em desvantagem. Mas ele disse assim: existe uma vantagem, eu tenho aliança com Deus e ele não tem. Segundo, eu sirvo um Deus que criou os céus e a terra, o mar e todas as coisas, e o Deus que ele serve é um Deus que não tem poder para confrontar com o meu Deus. O meu Deus é maior do que o Deus dos filisteus, e o meu Deus me dará vitória. Agora, segunda coisa, muitas vezes nós temos que vencer. Você sabe por que Pedro afundou quando estava andando sobre as águas? O que disse? Afundou por quê? O que aconteceu? A Bíblia diz que ele teve o quê? Sentiu medo. Ele sentiu medo, e o medo fez com que ele afundasse. Se você sente medo, significa que você está sendo derrotado por um gigante. E não importa o tamanho do medo, o seu Deus é maior. A confiança que você tem que colocar no seu Deus. Por isso que ele dizia assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde vem o seu socorro? Olha para cima. Não começa a olhar muito do que está à sua volta não, que você vai começar a sentir medo. Às vezes a gente olha o que está na nossa volta, a gente sente medo, mas quando a gente olha para o Senhor, a gente é encorajado. Sabe por quê? Porque Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é o Senhor, Ele vive, Ele reina e Ele tem todo o poder. Ele é a majestade, a glória, o domínio, o poder pertence a Ele. Confia nele, olha para Ele e você será vencedor. E você terá vencido já o primeiro gigante, depois vem o segundo gigante. O segundo gigante é o gigante da incredulidade. Mas que gigante é esse da incredulidade? Aqui, o versículo de número, capítulo 17, versículo de número 33, está aqui, deixa eu ver nessa outra linguagem atualizada. Diz assim, versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro dentre a sua mocidade. Tu ainda é moço. Sabe o que ele quis dizer? Você é inexperiente. Você não pode lutar contra ele. Veja,
depois que você vence o medo, porque o medo é aquilo que está dentro de você, e quando você vence o medo, você tem um segundo gigante, sabia disso? E o gigante é aquele da incredulidade, porque mesmo que você está confiando, a incredulidade vem à sua volta, aí já não é mais, as pessoas que estão à sua volta, olha, você não vai conseguir, você não pode vencer, você não tem capacidade, você não pode, você não vai conseguir, você não vai conquistar, você é muito fraco, você não tem experiência, você é muito novato, você não tem a força necessária, você não tem a habilidade necessária. Talvez quantas pessoas já chegou para você e te desencorajou? Você estava prestes a fazer alguma coisa e alguém chegou e desencorajou você. Ele falou tanto que você ia perder, que você não ia conseguir, que você ia fracassar, que você ia ser derrotado, que você não ia conseguir, que você acabou o quê? Você acabou sendo derrotado por aquilo que veio contra você. É um gigante por quê? Porque a dimensão é muito grande que vem contra nós, é como uma tempestade, é uma fúria, que nós temos o quê? Que nos levantar e derrotar. De que maneira? Preste atenção no que eu vou dizer. Só existe uma maneira de nós derrotarmos este gigante chamado incredulidade. Não vamos derrotá-lo com conversa fiada. Não vamos derrotá-lo com qualquer palavra ou qualquer gesto que nós vamos fazer. Sabe de que maneira que nós derrotamos? Através da nossa experiência. Ele respondeu para Saul, disse assim: rei, um dia eu apacentava as ovelhas do meu pai, e apareceu um leão, e o leão queria devorar uma das ovelhas, mas eu não permiti. Eu pulei sobre ele e segurei pela barba, e eu lutei com o leão. Eu não tinha uma arma, não tinha nada, mas o Senhor deu força nas minhas mãos para que eu lutasse e eu vencesse. Outra ocasião foi um urso, e eu tive que lutar sozinho, e quando aquele urso veio para devorar aquela ovelha, eu também fui na direção e travei batalha e venci, porque o Senhor me deu a vitória. E este Deus que me deu a vitória contra o leão, este Deus que me deu a vitória contra o urso, este Deus me dará a vitória contra esse gigante, porque Ele é poderoso, Ele é forte, e eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é o Senhor, e sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é forte. Contra fatos não existem argumentos. Quando você começar a falar da sua experiência, eu sei que existe um Deus que opera, sabe por quê? Porque Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Eu tenho conhecido o Senhor. Sabe que Jó disse? Ele disse assim: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora ele conhece o Senhor através da sua experiência, de estar junto com Deus, de conversar com Deus, de ouvir Deus, de estar na presença do Senhor, comunhão com o Senhor. Eu conheço o Senhor. Eu só cria nele, mas agora eu conheço, porque eu tenho tido experiências profundas com esse Deus. Nós precisamos ter experiências, porque esta experiência nos traz a vitória. E contra o inimigo, quando o inimigo se levantar contra você, quando o inimigo se posicionar contra você, você vai dizer para o seu inimigo que você é um vencedor. Você vai dizer para o seu inimigo que você tem sido vencedor, que a presença do Senhor está na sua vida, e que as maravilhas do Senhor estão sobre você, e a glória do Senhor está manifestada na sua vida. Se você não tem experiência nenhuma com Deus, facilmente esse gigante vai te derrotar, facilmente esse gigante vai levar você a ser vencido. Mas se você disser assim: não, porque Deus já agiu uma vez, já agiu duas e agirá outras vezes, lá na frente o rei Davi vai dizer assim: contigo, Senhor, contigo eu enfrentarei exércitos,
Contigo eu pulo, eu salto muralhas e derroto exércitos, porque o Senhor está comigo. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nenhum mal, porque tu estás comigo. E a tua vara, o teu cajado me consola, me defende, me protege. Eu sei que o Senhor está comigo, e Ele vai me guardar, e Ele vai me proteger. Nessa guerra eu vou vencer. Será que você tem dito isso no seu dia a dia? Será que quando um gigante vem vindo na sua direção e logo vem essas influências negativas que você não vai conseguir, você ouve a voz de Deus: não temas porque eu sou contigo, não te apavores porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo por onde quer que tu fores, e eu serei a tua sombra e a tua direita, nenhum mal te sucederá. Será que nós temos: eles me invocarão, eu lhes responderei, estarei com eles na angústia, livrá-lo-ei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação? Será que nós ouvimos a palavra do Senhor, ou nós ouvimos apenas aquilo que vem para nos desencorajar? Apenas palavras que se perdem quando não acham um alvo, que é o nosso coração. Mas o escudo da fé é que nos defende. E quando você diz assim: eu sei em quem tenho crido, e sei que o Senhor, Ele é o Senhor das pelejas, e Ele me dará a vitória. Isso não está ainda vencendo, e não está lutando, e não está aceitando o desafio. Apenas ali Davi estava vencendo os gigantes que estavam à sua volta, antes dele aceitar o desafio de ir enfrentar o gigante, antes do conflito. Outra coisa, uma palavra que não é comum nós ouvirmos, a palavra, o gigante da subservência. Subservência. E alguém fala assim: meu Deus, que é isso? Eu nunca nem ouvi falar isso. Golias, o gigante, ele ditava as regras do jogo. Ele intimidava as pessoas, ele provocava, ele ameaçava. Essa palavra subservência vem de ameaça, vem de intimidação, vem de, sabe aquele negócio? Agora eu vou lá e vou colocar ele na parede. Aí eu vou lá e eu vou intimidar. E se ele for covarde, ele desiste. Por quê? Porque os covardes não resistem à intimidação. Os covardes caem diante das ameaças. Os medrosos, sabe o que o Senhor disse para Gideão? Gideão, toca a sua trombeta. Ele tocou. 33 mil homens. Tantos homens que ele, agora sim eu tenho um exército bom, mais ou menos. Mas o Senhor disse assim: Gideão, agora você fala que tudo aqueles que tiverem medo, os covardes, os medrosos, que pode voltar para suas casas e volte a se esconder nas montanhas que estavam escondidos. Porque foi descendo homens da montanha que estavam escondidos. E o Senhor disse assim: manda os medrosos embora, pode voltar a se esconder. Ele ficou com 3 mil homens, porque a maior parte era covardes, eram pessoas que estavam amedrontadas, estavam intimidadas, estavam acovardadas, e quando viram o inimigo, e quando sabiam da fúria, e sabiam daquilo que o inimigo era capaz de fazer, sabe o que eles fizeram? É melhor eu me acovardar, é melhor eu me esconder. E quanto a Gideão, isso é problema dele, se ele quiser enfrentar, isso aí é problema dele. Isso é problema dele, não é problema meu não. Eu vou salvar minha pele. Eu vou salvar minha pele. E de que maneira que a gente acha? A gente acha que a gente salva a pele da gente, sabe de que maneira? Sabe como que a gente salva a pele da gente? Fazendo um buraco e se escondendo. Mas Deus é especialista em encontrar pessoas escondidas, sabia disso? Ontem eu preguei no Novo Bêncio um pouco sobre Jonas.
Onde que Jonas estava? Escondido. Aonde? No porão do navio. Fazendo o quê? Dormindo. O que está fazendo aí? Enquanto os ateus, os incrédulos, estão aí desesperados, procurando alguém que tem um Deus para clamar, você está dormindo? Você não tem Deus? Eu tenho. Quem é o seu Deus? O meu? O meu é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe, todas as coisas. Então clama a este Deus para que Ele nos livre. Se esse Deus é tudo isso, se esse Deus é poderoso, se esse Deus pode fazer tudo isso, então pede para Ele nos livrar. Isso os incrédulos, o ateu pedindo isso. E o que aconteceu com aquele que servia a Deus, que cria nesse Deus, que era o profeta desse Deus? Estava onde? Escondido no porão. O Senhor vai procurar. Ah, Elias, aonde está você, Elias? O Senhor foi procurar Elias. Aonde? Na caverna. O que tu fazes nessa caverna, Elias? Ah, Senhor, eu estou deitado aqui, eu estou esperando a morte. O senhor não quer mandar logo a morte vir me buscar, não? Porque eu não aguento mais viver. Por que você não aguenta mais viver? Por quê? Porque todo mundo se rendeu, todo mundo aí está servindo a Baal, todo mundo está prostrado diante de Baal, todo mundo agora abandonou os seus caminhos, todo mundo está servindo Baal. Olha, eu acho que você está mal informado. Você está enganado. Por quê? Porque igual a você, eu tenho mais 7.000 nessa cidade. Tenho mais 7.000 como você. Você acha que você é? Você acha que é a última Coca-Cola quente no deserto, né? Está achando que é o máximo, só ele. Eu tenho mais 7.000. Mas eu tenho escolhido você para ser o meu profeta. Sai dessa caverna, sai daí. E ele sai. O Senhor dá. O anjo vem dar comida, dá pão, dá água, alimenta, sustenta. O Senhor sabe que quem está na caverna tem que ser alimentado. Por quê? Tem que alimentar por causa do quê? Tem que alimentar a sua coragem, a sua fé, o seu ânimo. O que o rei Davi disse? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Significa o quê? Senhor, quando os inimigos me cercarem, quando os inimigos me rodearem, o Senhor me coloque uma mesa, para que eu me alimente do alimento celestial, que me dê coragem, que me dê força, para que eu possa vencer todos os inimigos que se levantarem. Sabe por que Davi lutou todas as pelejas, as batalhas, não perdeu nenhuma? Todas as guerras que ele venceu, ele ganhou todas. Todas. Nunca foi derrotado. Nas pelejas, nas guerras, ele ganhou todas. Por quê? Porque ele sempre dizia: Senhor, diante do meu inimigo, o Senhor me alimenta, me fortalece, não deixa eu me intimidar, não me deixa eu estar amedrontado, acovardado diante do inimigo, mas que eu possa lutar. Outra coisa que nós temos que entender: é o gigante da humilhação. Quantas vezes nós somos os gigantes querem nos humilhar, mesmo quando ele chega ali, o gigante já até vem cercando ele. O que os irmãos dele dizem para ele? O que veio fazer aqui? Por que você não ficou lá guardando aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Porque quando ninguém conhece a sua vida, não conhece a sua história, não conhece o seu histórico, ele fala besteira, ele fala coisas, sabe por quê? Porque a intenção dele justamente é, sabe o quê? Te ferir e te magoar. Por quê? Poxa, se eu estou lutando lá com um leão, se eu estou pondo a minha vida em risco para lutar com um urso, para defender uma ovelha, agora você fala assim: você abandonou as ovelhas lá para serem destruídas. Primeiro, eu não abandonei. Primeiro, nessa hora tem alguém lá cuidando delas no meu lugar.
E segundo, só eu estou aqui porque o nosso Pai mandou saber notícia de vocês, como é que vocês estão, porque é tempos de guerra, Ele está preocupado com vocês. Eu vim saber se vocês estão bem, para levar as notícias para o nosso Pai. Quando você está lutando, quando você está dando a sua vida, quando você está se dedicando, dando o seu melhor, é ali mesmo que o gigante quer te confrontar. Você sabe aonde que nós estamos abatidos? O diabo sabe disso? Antena ligada, preste atenção no que eu estou falando, porque você vai ser desafiado, se já não tem sido, vai ser desafiado por esse gigante. Ele vai desafiar você, sabe no quê? Naquilo que você é mais íntegro, naquilo que você é mais honesto, naquilo que você é mais idôneo, naquilo que você procura ser mais correto, o diabo vai vir ali e vai te condenar por aquilo. Prepare, porque naquilo que você tem sido mais zeloso, o diabo vai bater de frente. Por quê? Porque ele sabe que a maior dor que um ser humano pode sentir, a maior dor que nós sentimos, não é a dor de tomar uma pancada, toma aí uma borrachada, toma uma paulada, isso dói, mas sara. Mas quando ele mexe com a nossa integridade, isso dói muito. Isso causa marcas, traumas, que olha, às vezes nunca mais sara. Nunca mais, puxa, mas falaram que eu fiz isso, mas eu não sou isso. Estão falando que eu sou isso, mas eu não sou. Estão falando que eu faço isso, mas eu nunca fiz. Estão falando que eu falei isso, mas eu nunca falei. E é justamente nisso que nós somos derrotados. Por quê? Porque quando trava uma batalha, é justamente no nosso caráter, justamente naquilo que nós somos mais zelosos. E até nisso ele foi provado, dizendo: você abandonou aquelas ovelhas. Abandonou? Eu já coloquei a minha vida em risco por causa delas, que nenhum homem, nenhum pastor colocaria, e eu coloquei a minha vida em risco para defender uma ovelha. E por último, existe o gigante do desencorajamento. Você não passa de um rapazinho, você não passa de um moço novo. Desencorajamento total. Alguém vem para te esfriar. Sabe quando você está empolgado e alguém vem e tira a pilha? Quando você está todo, agora vai, e alguém vem e te desarma. E a humilhação é tão grande, mas tão grande, o desencorajamento é tão grande, mas tão grande, que aquele gigante logo usou o rei Saul, com todas as boas intenções, mas colocou nele, você imagine, a Bíblia fala assim, que Saul, irmãos, é coisa maligna mesmo, né? É coisa diabólica. A Bíblia diz que em Israel, entre os homens de Israel, Saul se destacava. Por quê? Porque o ombro dele, do ombro para cima, destacava no meio do povo de Israel, sobressaía. Quer dizer, a cabeça dos outros estava aqui no ombro dele. Quer dizer, no meio de todo o exército de Israel, ele se destacava, o mais alto. Agora, e Davi? Davi era alto? Era nada, era um baixinho. Agora ele falou assim: você vai experimentar a minha armadura. A hora que vestiu a armadura de Saul, dá para imaginar? Pega uma pessoa vamos pegar 2 metros de altura, vai. Pega uma pessoa que tem 2 metros de altura e pega a roupa dele e coloca num que tem 1,5 metros. Como é que ele vai andar? Ele vai ter que erguer a calça para cima e segurar também para não cair ao mesmo tempo.
vai ficar larga, vai ficar sem comentário. Agora, nós não estamos falando de roupa, nós estamos falando de armadura. Nós estamos falando de armadura. Colocou uma coisa nele e Davi falou assim: rei, eu não consigo nem andar com isso que o Senhor me deu. Não dá nem para andar. Além do peso, é muito grande. Um desencorajamento total. Meu filho, então como que você enfrenta um gigante se você não consegue nem com o peso de uma armadura? Isso foi para humilhar. Isso foi para desencorajar. Isso foi para desanimar. Ele disse: eu não vou. Sabe por quê? Porque o Senhor é comigo e o Senhor me dará vitória. Eu vou te devolver a sua armadura e vou trocar ela por 5 pedras. 5 pedras. Agora, alguém fala assim: por que ele pegou 5 pedras? Ah, sei. É como se fosse um revólver de tambor, enche de bala. Você dá um tiro, se errar, você tem o segundo, se errar, você tem o terceiro. E se errar, você tem o quarto, e se errar, você ainda tem o quinto. É isso? Não. Não. Se você pegar a palavra de Deus, abra lá, dá tempo. Juízes capítulo 20. Juízes capítulo 20. Juízes capítulo 20, versículo de número 15 e 16. 15 e 16. E contaram-se naquele dia, Juízes 20, 15 e 16. E contaram naquele dia os filhos de Benjamim das cidades, 26.000 homens, que arrancavam a espada afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Dá para você imaginar? Bota um fio de cabelo lá. É a hora que eles soltam, pum, bater num fio de cabelo, uma pedra num fio de cabelo. E a Bíblia fala assim que os valentes de Davi eram homens treinados não somente para lançar com a mão direita, como também com a mão esquerda. A habilidade que eles tinham era tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Agora, eu pergunto, se não erra um fio de cabelo, tem como errar um gigante? Tem como errar um gigante? Não tem. É uma pedra, um gigante. Agora você fala assim, então por que ele pegou 5? Eu vou explicar por que ele pegou 5. E vou explicar para você por que ele teve que vencer todos esses gigantes antes de vencer o gigante Golias. E por que o exército todinho de Israel estremecia diante de ter que enfrentar este homem chamado Golias. Abra comigo lá. Pode ser 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Você vai entender o desfecho disso. Aí você vai falar assim: meu Deus, esse Davi é mais maluco do que eu posso imaginar. Ou é muita fé, é muita coragem, é muita determinação e muita intimidade com Deus. 2 Samuel, capítulo 21, versículo de número 15. Achou? Diz assim: gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo fizeram
os filisteus guerra contra Israel. Desde Davi com os seus homens, e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbe, Benob, descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu a Saf, que era descendente dos gigantes. Enfim, eu não vou ler tudo, mas eu quero ler o 22. Estes quatro nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. O que eu quero dizer? Que esses 4 homens que estão aqui, 4 gigantes, eles eram irmão de Golias. Porque a palavra de Deus, 1 Crônicas capítulo 20, versículo 1 a 8, fala assim, que um homem que chamavam ele de Rafa, porque a palavra Rafa significa gigante. Este homem teve 5 filhos. Esses 4 que foram mortos aqui, mais o irmão deles, que era? Quem? Golias. Dá para você entender a coisa? Hã? Dá para você entender que você fala assim, olha, ele vinha lá e desafiava o exército de Israel, e quando o exército de Israel falava assim, olha, rapaz, se eu lutar com esse homem, se por um acaso eu matar ele ou fazer alguma coisa contra ele, ele tem mais 4 irmãos gigantes, e dentre esses 4 aqui tinha um que aterrorizava. Sabe por quê? Era o maior, o mais forte, e diz a Bíblia, ele tinha 6 dedos na mão esquerda, 6 na mão direita, 6 no pé esquerdo, 6 no pé direito, e era um homem que ninguém conseguia derrotar. Era o maior guerreiro que existia, e os homens de Davi não se acovardaram. Agora, sabe por que ele foi lá e pegou 5 pedras? Agora você sabe por quê, né? Porque ele falou, com uma eu destruo, eu vou destruir Golias com uma pedra, mas ele tem mais 4 irmãos, e quando ele foi lá, ele pegou, foi 5 pedras, e a hora que ele chegou lá, eu não tenho medo. Por quê? Porque se você estão em 5, eu tenho aqui comigo 5 pedras, uma para cada uma de vocês. Sabe o que é isso? É fé. Sabe o que é isso? É confiança. Ninguém que vai enfrentar um gigante desse, que esteja tão consciente, tão convicto, se ele já não conseguiu destruir todos esses outros que eu acabei de dizer. E eu quero dizer para você que se você conseguir destruir todos esses gigantes que eu mencionei aqui hoje, todos os gigantes que vierem diante de você, o gigante da opressão, o gigante da depressão, o gigante da ansiedade, o gigante do desemprego, o gigante financeiro, de crise financeira, o gigante emocional, problema, sentimental, etc., sei lá o que aparecer na sua vida, todos eles você vai poder conquistar e vai poder vencer. Por quê? Porque você não amedronta, você não é covarde, você é um vencedor. Por quê? Porque você diz, o Senhor está comigo, a presença dele está comigo, a glória do Senhor está comigo, e a palavra do Senhor diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E a pedra que você tem é para o seu inimigo. Eu tenho habilidade, não pensa não, eu tenho a pontaria para acertar num fio do seu cabelo, e quanto maior for você, maior vai ser o meu alvo.
menos chance de eu errar eu tenho. Se eu não erro num fio de cabelo, como que eu vou errar um gigante desse tamanho? Uma cabeça desse tamanho? Não tem como errar, é derrubar. É uma pedra para cada um. Eu não tenho medo de vocês, não. Não, porque eu não tenho medo de você, não tenho medo do seu irmão, não tenho medo de ninguém. Viu? Assim o Senhor edificou a sua igreja. Ele dizia: eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque quando a gente fala assim, eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo do filho do diabo, do neto, do bisneto, será se ele tem família, mas o que vier, está tudo derrotado pelo sangue de Jesus. Jesus deu a vitória total e completa e venceu o inferno inteiro. Pode vir, nós somos legião, o problema é seu. Nós estamos em muito, o problema é seu. Problema é seu. Problema é seu. O diabo me desafiou uma vez, falou assim: nós somos em muitos aqui. Eu falei: problema é seu. Se quiser buscar reforço, até dá tempo. Por quê? Porque Jesus vence todos vocês juntos. Pode vir quantos vier. Não importa se é 1.000, 2.000, 3.000, 50.000, 100.000, 1 milhão. Jesus sozinho dá conta do recado. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O negócio é com Ele. O negócio é com Ele. Não importa, se você tiver a certeza que o Senhor está contigo, e que Ele é poderoso, e que Ele é vencedor, você vai conquistar, você vai derrubar todos os gigantes que aparecerem na sua vida. Davi, você não vai com nós na guerra não. Você não vai com nós na guerra não. Por quê? Porque se o gigante te matar, vai apagar a luz de Israel. Gigante me matar? Que conversa fiada é essa? Que conversa fiada é essa? Eu sou mais do que vencedor. Eu nunca perdi uma batalha, eu nunca perdi uma guerra, e não é para gigante que eu vou perder também. Porque o Senhor me faz vencedor. O Senhor me faz vitorioso. Eu estou falando com pessoas vitoriosas aqui nessa noite. Eu estou falando com pessoas conquistadoras. Mas se você não derrotar esses gigantes aqui que eu acabei de mencionar, você não vai para lugar nenhum. Você só vai esconder nas cavernas da vida. Você só vai abrir buraco no chão e esconder. Você só vai fugir de um lado e fugir de outro. Correr de um lado e correr de outro. Mas se você estiver firmado no Senhor e na palavra dele, porque a palavra do Senhor fala assim: aguenta firme, porque o teu inimigo virá contra ti, mas vai ter que fugir por 7 caminhos, porque eu sou o Senhor e a minha bênção está sobre a sua vida. Espera no Senhor, confia nele, não corre não, não corre não. Por quê? Porque o Senhor é contigo, o Deus de Israel está na sua vida. O Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sobre você, está sobre o seu coração, está sobre a sua vida, para fazer de você um vencedor, um vitorioso, um conquistador. O medo vai agora. Olha, eu não vou prolongar, eu não vou falar sobre isso, mas eu gostaria que você lesse na sua casa, no livro de Neemias. Você leia o livro de Neemias e você vai ver a luta que ele teve para construir aquilo lá. Parece que foi fácil, né? Ele foi lá, o rei falou: pode ir, eu permito, dou tantos dias para você ir. Mas rei, e o material? O material não é problema, eu dou uma carta para você pegar qualquer material que você precisa, tudo que você precisar, vai lá, é uma autorização. Assim é fácil construir, né? Vai lá e pega todo o material que você precisa. Assim é fácil. Mas quando esses homens foram construir, o que veio? Todos esses gigantes aqui se impuseram: medo, credulidade, subserviência, humilhação, desencorajamento. Chegou o ponto deles falarem assim: nossa, vocês estão construindo um muro que, tomara que não saia uma raposa do mato correndo e não dê uma trombada com o muro seu, senão o muro vai cair.
de tão bem feito que está ficando. Aí você tem que escutar aquilo e fazer o quê? Continuar seu trabalho. Por quê? Porque essa é a obra do inimigo. O que ele quer? Desencorajar você, envergonhar você, fazer você parar no meio do caminho, desistir. Mas você vai perder? Você vai parar? Você vai desistir? Mas quando chegou no meio da obra, no meio dos dias, ele orou ao Senhor para que o Senhor viesse e renovasse, porque não ia dar, somente pela sua graça, Senhor. Se o Senhor não renovar nós não vamos conseguir completar essa obra. Por quê? Porque a luta é muito grande. Chega o momento dele ter que construir, com uma mão trabalha e com a outra mão empunha uma espada. Dá para você entender isso? Imagina você trabalhando de pedreiro, com uma mão você põe a colher, a massa, coloca ali o tijolo, e com a outra você está com uma espada olhando à sua volta. Se alguém não vem te impedir, te atacar, aí você então larga a sua função para você poder lutar. Terminou a luta, volta lá novamente e começa a trabalhar. Não é fácil. Não pensa que a vida de conquistador é fácil. É somente pela misericórdia e a graça do Senhor. Mas aquele que prometeu, se você tem aliança com o Senhor, Ele te fará vencedor. O trabalho de libertação. Você pensa que é fácil o trabalho de libertação, libertar uma pessoa? Jesus disse assim: quando você vai e expulsa o demônio de uma pessoa, nós fizemos muito trabalho de libertação, você vai lá e expulsa o demônio de uma pessoa, o que Jesus disse? Ele vai voltar e vai trazer mais 7. Se prepara. Ele vai trazer mais 7. Aí ele vem ali, ele perde, ele vai embora. Daí ele vai voltar mais fortalecido. Daí o que ele faz? Ele perde de novo, ele vai lá e volta com outra legião, maior ainda, porque ele quer vencer, ele quer conquistar o espaço, e você tem que buscar maior revestimento. Uma vez um demônio disse assim: agora você não pode me derrotar. E eu tinha acabado, a mesa da ceia aqui, eu tinha acabado de participar da ceia, e o demônio ali falou assim: agora eu ganhei um coração espetado num punhal, agora não tem mais jeito, agora essa pessoa é minha. Eu disse: esse coração humano, ele comeu. Ele falou: agora eu estou forte. Eu falei: não está não. Por quê? Porque você comeu coração de defunto no cemitério, você comeu carniça. E ele falou: não, eu comi carne. Eu falei: não, quem comeu carne fui eu. Porque Jesus disse: a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E o que come e bebe, come a minha carne e bebe meu sangue, ele está em mim e eu estou nele. Quando eu falei assim, o demônio desmanchou no chão, aquela legião, para nunca mais voltar. Por quê? Porque ele é perdedor, é derrotado. Ah, mas agora é sangue de galinha, é sangue de bode, é sangue do quê? Pode ser sangue do que quiser. É sangue de porco, sangue de bode, sangue de galinha, sangue não sei do quê. Vai, eu só vou com o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. É Ele que nos lava, que nos limpa. Nós somos mais do que vencedores por causa do sangue de Jesus Cristo, disse o apóstolo Paulo. O diabo está lá em Apocalipse. Ele e os seus anjos caíram por terra. Por quê? Porque foram derrotados pelo sangue do Cordeiro de Deus e pelo seu testemunho. Nós somos vencedores. Não tem mais acusação e nem condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus e somos uma nova criatura. Amém? Vamos colocar de pé. Clama ao Senhor. Feche os seus olhos. Aqui fala até os nomes dos irmãos de Golias. Eram 5 irmãos. Golias e mais 4 irmãos. Todos guerreiros,
todos homens corajosos e valentes do exército dos filisteus. Não tem nada não. Quem derrota um, derrota dois, quem derrota dois, derrota três, quem derrota três, derrota quatro, quem derrota quatro, derrota cinco. E vai derrotar tantos outros mais que aparecerem na frente. Você é vencedor. O Senhor te chamou e te escolheu para ser vencedor, para que você seja conquistador e seja vencedor. Feche os seus olhos agora. E eu não vou orar, eu vou ministrar na sua vida o Espírito da vitória, da conquista, da unção, para que o Senhor te unja nesse dia, para que você possa vencer o medo, a incredulidade, a subserviência, a humilhação, o desencorajamento e tudo aquilo que possa vir de encontro para te fazer derrotado e perdedor. E se você fizer isso, você vai vencer todos os obstáculos e todas as barreiras que aparecerem na sua vida. Vamos clamar ao Senhor. Ó poderoso Deus, ó maravilhoso é o nome do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante do Deus de Davi, o Senhor dos exércitos, o Deus das pelejas e das guerras. Senhor, estende as tuas mãos agora, e todos que chegaram aqui neste instante, recebam agora a unção que Davi recebeu, a unção de ser vencedor, a unção de ser uma pessoa ungida, abençoada. Aquele que tem a unção, tem a bênção, porque a unção quebra o jugo. Meu Deus, coloca a tua unção agora. Eu ministro esta unção de poder, esta unção de virtude, esta unção, Senhor, de conquista, esta unção de poder, para que essa pessoa possa vencer o medo, possa vencer, Senhor, toda a incredulidade, possa vencer, Senhor, todas as ameaças, meu Deus, possa vencer todas as provocações, possa vencer toda, meu Deus, a humilhação, e possa vencer todo o desencorajamento que possa vir contra essas vidas. Meu Deus, nós clamamos agora, nós invocamos o teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Dá vitória para este homem, dá vitória para esta mulher, dá vitória para cada um que chegou aqui nesta noite, para sair daqui hoje, Senhor, sem medo, sem temer, mas, Senhor, com toda a ousadia. Como foi Davi? Davi foi ousado, porque desceu ao ribeiro e pegou 5 feixes, 5 pedras. Estou preparado para derrotar não só você, mas toda a tua casa, toda a tua família. Eu estou preparado para ser vencedor, para lutar contra todos e vencer a todos, porque o Senhor está na minha vida, porque a unção dele está sobre mim, porque eu tenho aliança com ele, porque vocês não têm uma aliança, vocês são incircuncisos, mas eu tenho aliança com o Senhor, e ele está sobre mim, e a sua presença está sobre mim, ele me dará vitória. Eu tenho lutado contra o leão e tenho sido vencedor, eu tenho lutado contra o urso e tenho sido vencedor, e vou lutar contra este gigante e todos os outros que vierem, e eu vencerei a todos, porque o Senhor me dará vitória, o Senhor me fará vencedor, o Senhor me levantou para conquistar, o Senhor me levantou para guerrear, o Senhor me levantou para ser vencedor. Declare isso na sua vida, vença o medo nesta noite. A verdadeiro amor lança fora todo medo. Então hoje o Senhor coloca uma unção de ousadia, de coragem, de fé, para que você possa hoje vencer todo o medo que possa se levantar contra você, ou que esteja na sua vida. Não temas, diz a palavra, não tenha medos, porque eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, e eu sou contigo por onde tu fores. A incredulidade vai ser quebrada hoje, porque o Senhor coloca esta unção. A fé, vai pela fé,
vai pela sua certeza, vai hoje para conquistar, vai para ser hoje uma pessoa conquistadora. Você vai vencer, você vai vencer e você vai vencer, e nada vai te impedir de ser vencedor, nada vai te impedir de ser uma pessoa vitoriosa, abençoada, próspera e abundante, porque a glória do Senhor repousa na sua vida. Aleluia. Chega de humilhação. Talvez você já passou tanta humilhação na sua vida, mas agora é a hora do Senhor te exaltar. Agora é a hora do Senhor dizer: agora você vai ser um vencedor, um derrubador de gigantes. Você vai lutar contra gigantes e vai vencer. Por maior que eles sejam, será maior a sua vitória ainda. O Senhor te exaltará. O Senhor quer te encorajar nesta noite. O Senhor te encoraja dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Não te atemorize, porque eu sou a tua sombra e a tua direita, e eu vou contigo por onde quer que tu fores. Não tenha medo, mas confia no Senhor. Feche os seus olhos. Nós vamos encerrar, mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta. Feche os seus olhos, e você vai responder para você mesmo, e você vai pensar sobre isso. Quem tem sido, ou qual tem sido o gigante da tua vida? Qual é o gigante que tem se levantado na sua vida? Talvez seja mais de um. Na vida de Davi levantou 5 e ele venceu 5. Mas antes dele vencer os 5, ele venceu todos esses outros que eu acabei de dizer. Muitos gigantes se levantaram na vida de Davi, mas ele venceu a todos. Quem tem sido o gigante que você vai vencer? Não deixa que ele escape, persegue-o, vença, derrube-o, conquiste a tua vitória. Vá em frente, porque o Senhor é contigo. Vá ao confronto, vá ao duelo, não tenha medo, porque o Senhor te dará essa vitória. Ele vai contigo nessa peleja. O Senhor vai contigo. O Senhor vai contigo. Não foi o que levou Davi a vencer aquele gigante, ou aqueles gigantes, não foi só a pedra que ele usou, mas foi a sua determinação, foi a sua coragem, foi a sua confiança em Deus, foi a sua experiência com Deus. E é isso que fará de você vencedor, e é isso que fará você sair daqui hoje para grandes conquistas, para vencer grandes obstáculos e para ser um grande vencedor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Você é vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, terça-feira nós estamos aqui. Se prepare e vem buscar a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Irmãos, encha o seu coração com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus. Tenha aliança com Deus, porque essa aliança é que faz a diferença. Tenha aliança, tenha intimidade, tenha histórico com Deus, tenha fatos, tenha experiência, porque quando o mal te cercar, você logo coloca a experiência. Olha, ele tem feito isso. Quando o mal cercou, ele disse: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Ah, mas tem luta, mas nós estamos alegres, porque o Senhor nos livra de todas elas. Amém? Graças a Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão na sua casa, sejam abençoados em nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém? Saúde uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém?